Bom dia, sexto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vi as atividades que vocês fizeram de casa. Como sempre, devo dizer que vocês se esforçam bastante nas atividades. No caso, essa entrevista, não tem como fazer uma correção dela. Ela é mais uma atividade para vocês exercitarem um pouquinho só a profissão de historiador. Vocês fizeram uma entrevista com o mais velho da sua família. Isso é uma parte de uma atividade como um historiador possa vir a fazer. Espero que essa experiência que vocês tiveram tenha sido uma experiência legal. Agora vamos dar continuidade ao nosso capítulo, na página 291, com o trabalho dos historiadores. Vocês fizeram uma pequena parte aí, tiveram uma experiência do que é um trabalho de historiador, e agora saberemos mais sobre isso. Os historiadores são os profissionais que analisam as fontes históricas. Vimos ali os nossos tipos de fontes históricas: materiais, orais, imagéticas e escritas. E o historiador é a pessoa que trabalha com isso, fazendo comparações com a informação. Por exemplo, tem uma fonte oral sobre um evento da história do Brasil. Vou dar um exemplo: as eleições de 2002. Escuto várias pessoas falando sobre essas eleições, vocês que foram importantes ali, mobilizou muita gente no Brasil e blá blá blá. E tem fontes escritas sobre isso, documentos da época, a lista que leva a quantidade de votos para cada candidato. Então eu vou vendo, tenho aqui no papel uma informação, e tem uma outra informação sendo passada para as pessoas. Essas informações batem, elas uma completa a outra, ou elas colidem, uma contradiz a outra. O que essas informações sobre as eleições de 2002 estão me dizendo? É isso que é o trabalho do historiador, de uma maneira bem resumida. Ele pega as fontes históricas, lê elas, faz uma leitura sobre elas, analisa o que cada uma quer dizer e compara diversas fontes diferentes para chegar numa interpretação sobre o fato que ele quer estudar. Ao analisar uma fonte histórica, o historiador deve fazer questionamentos para investigar os tipos de informações que ela pode fornecer sobre o modo de vida das sociedades. Por exemplo, tem comigo um livro que fala sobre os vikings, guerreiros nórdicos da Europa, que faziam diversos ataques a outros povos. Os povos que foram atacados falavam uma coisa sobre eles, esse livro fala outra coisa. O que está querendo me dizer? Aí eu vou lá, pesquiso, estou lendo esse livro. Se possível, se é até às vezes necessário, eu tenho que ir lá no país sobre o qual o livro está falando, para ter ali uma informação mais natural das pessoas que nasceram, que são descendentes até desse povo. E aí eu estou pesquisando sobre os ataques dos vikings. Por que eles atacavam outros povos? Qual era a motivação deles atacarem? Aí eu pesquisando ali, tenho a informação de que a religião dos vikings, que acreditavam em Thor, Odin, Loki, eles ali tinham um motivo religioso para os ataques.
porque na cultura deles a maior honraria era ir para o Valhalla, que era um tipo de paraíso para os guerreiros. E só ia para o Valhalla o guerreiro que se provasse em combate. Para se provar em combate, tem que estar em combate. Então, o motivo de se ter esses ataques a outros povos podia ser isso, podia ser religioso, mas eles também deviam saber que atacar muitos povos podia provocar povos que eles não estavam prontos para atacar, prontos para lutar. Então por que eles insistiam tanto? Aí eu vou pesquisando mais e descubro que a terra ali do norte da Europa não é uma terra muito fértil, não produz muitos alimentos. Aí eu penso, poxa, e se eles estão atrás de terras para eles poderem viver? Porque eles aqui passavam por muitas dificuldades. A plantação deles sempre era muito pequena, dependia muito da pesca, nem sempre tinha peixe. Tem relatos aqui, nesses textos antigos, que eles tiveram períodos de fome. Então será que a verdadeira motivação deles não era procurar terras férteis para eles poderem se mudar, ir para um outro lugar viver e ali produzir mais de alimento? Até talvez no pensamento de vou conseguir terras férteis para produzir para mim e mandar para o pessoal lá de casa. Poxa, será que era isso também? E aí eu vou procurando outras justificativas. O trabalho do historiador é procurar as fontes do que elas dizem, começar a se fazer perguntas dessas informações. Por exemplo, se eu estou lendo um livro que foi bem conhecido, que é o livro da biografia de Júlio César. Júlio César escreveu sua própria história de vida. Eu estou lendo aqui a história de vida dele, ele está falando que ele nunca foi derrotado em um duelo quando criança. Mas por que ele quis ressaltar isso? Se um duelo quando criança não muda nada na história, não está influenciando a história de nada. Por que ele quis botar que quando ele era criança, lá na academia romana, ele nunca perdeu um duelo contra outro aluno? Será que ele quer dizer que desde criança ele era uma pessoa magnífica? Ele quer exaltar a imagem dele? Essas coisas a gente tem que se perguntar, porque cada fonte ela tem uma intenção em sua construção. Ela tem um porquê ela foi feita. Vamos ver o exemplo que o livro traz, que representa um combate, uma cena que representa um combate de gladiadores. Se vocês não sabem, gladiadores eram pessoas que durante o Império Romano lutavam para entreter o público. Um exemplo, não é a mesma coisa, está longe de ser, mas imagina os lutadores de UFC, lutadores de boxe, de Muay Thai. Eles são lutadores que lutam profissionalmente seguindo diversas regras. Os gladiadores eram lutadores, como esses tipos, que seguiam outras regras. Não era um combate tipo até a morte. Na verdade, hoje a gente sabe que dificilmente um luta de gladiadores ia até a morte. Porque eles eram lutadores profissionais, eles trabalhavam disso. E eles lutavam com espadas, escudos, lógico. É uma luta mais perigosa do que uma luta de UFC, de boxe, porque ele está falando de armas. Mas na questão da profissão, eles eram lutadores. Aqui temos a imagem representando essa cena de um gladiador. Temos aqui em cima pessoas assistindo a batalha. O que a gente pode ver aqui, se tem pessoas assistindo, tinha público. Então quer dizer que era uma profissão que entretinha o público.
temos aqui um arco bem enfeitado. A gente pode pensar que as lutas aconteciam em anfiteatros ou arenas, e que era planejado para isso, se for no caso de uma arena. Um anfiteatro é um local que foi ajeitado para a luta, mas que era um local artístico. Então eles pensavam os outros gladiadores como um tipo de arte romana. Temos uma pessoa bem aqui em cima, ressaltada em cima de um pilar, e ela parece ser uma pessoa mais importante, que só tem uma só ali, tipo ela. Essa pessoa podia ser o governante local, que ocupava um lugar de destaque para se mostrar como aquele que manda na região, aquele com poder, talvez até a pessoa que encomendou aquela arena, aquele show de gladiadores. Temos o gladiador aqui, com espada, escudo e armadura. Vemos que eles sempre iam equipados, tinham equipamento de trabalho. Em volta deles tinham animais, o que quer dizer que eles lutavam só contra pessoas. Também podia ser lutas contra leões, tigres, animais ferozes. E temos um ali caído. Pode ser que a imagem está me passando a informação que alguns gladiadores podiam chegar a morrer trabalhando. O trabalho deles era um trabalho perigoso. Esse tudo está num relevo romano do século I, que representa uma luta entre leões e gladiadores. E tudo isso eu posso tirar informação ao ver a imagem e juntar com uma informação que eu já tenho aprendido sobre o Império Romano. Construção do conhecimento histórico. Como vimos, as fontes históricas são fundamentais para o estudo da história. Por meio da análise das fontes, os historiadores desenvolvem a interpretação sobre o passado. Eu já dei um exemplo para vocês ali dos vikings. Eu vejo a fonte, eu me pergunto o que ela me passa, eu vejo o que ela está passando e bato informações. A fonte, ela responde a minha pergunta? Não responde. Mas ela indica onde eu posso ter a resposta? Ou ela contradiz? Por exemplo, eu posso ter o pensamento de que em Portugal, em 1450, em Portugal, já se tinha o pastel de Belém. Aquela receita, aquele doce gostoso, feito de clara de ovos. Mas eu estou vendo aqui nos textos que eles nunca citaram isso. E hoje a gente sabe que pastel de Belém é um grande orgulho português da cidade de Belém. Então, como é que uma coisa tão importante não era citada nos textos de culinária? Eu for vendo, e não foi em 1450, foi bem depois que foi feito. Aí a minha pergunta, ela viu uma informação que estava falando que ela estava errada. Como diariamente novas descobertas são feitas por meio de pesquisas e novas fontes são encontradas, a construção do conhecimento histórico está em constante transformação. Dessa maneira, determinadas verdades históricas passam a ser questionadas por novas interpretações feitas pelos historiadores. Um exemplo de fato histórico que foi contestado. Os portugueses chegaram no Brasil por acidente. Provavelmente os pais de vocês ouviram isso, os avós de vocês ouviram isso. Mas hoje a gente já sabe que não foi acidente. Pedro Álvares Cabral, o explorador português que chegou primeiro no Brasil, ele tinha a missão de ir até as Índias, fazendo o caminho que os portugueses já sabiam para chegar até lá, para buscar material
como especiarias. Especiarias são temperos, remédios, um monte de coisa, que dava muito valor. Muito dinheiro. Só que, nesse meio tempo de se planejar na viagem, os portugueses tiveram ali um acordo com os espanhóis e tem uns territórios na América. E aí, o rei português chegou para Pedro Álvares Cabral e falou: Pedro, vais lá para a Índia buscar as especiarias e outros produtos para podermos vender. Porém, tu irás fazer um desvio ali no meio do Atlântico, mais para o oeste, para ver se chegas nos nossos territórios na América. Precisamos saber o que tens lá nestes territórios. Como são esses territórios que nos pertencem? Vais lá, descubra o que tem, anote tudo, deixes um pessoal neste território e siga tua viagem para as Índias. Mais ou menos isso que o rei português falou para Cabral. E a ideia de que foi acidente é porque as missões de exploração eram missões secretas. Geralmente pouquíssimas pessoas sabiam o destino. Ou, no caso, o meio do caminho. O destino podia ser certo, Índia. Mas por onde passar, isso, por exemplo, só o explorador responsável podia saber. E é por isso que, quando se chega no Brasil, os tripulantes das naus portuguesas, dos navios portugueses, pensaram que, nossa, por acidente descobrimos uma nova terra. Mas Cabral já tinha ali a informação. Já tinha informação que tinha terra ali. Sabe? Faltava saber como era essa terra. Por exemplo, quando eles primeiro chegaram, chamaram de Ilha de Santa Cruz. Porque acharam que o Brasil era uma ilha. Mas aí eles foram falando ali com os nativos brasileiros, foram entrando um pouquinho mais no interior e, nossa, isso é muito maior do que uma ilha. Vamos chamar de Terra de Santa Cruz. Primeiro nome oficial do Brasil. Só que aí, o Cabral foi, deixou pessoas aqui trabalhando e foi lá para eles. E aqui, o que eles acharam de muito valioso é o pau-brasil. Uma madeira que ela produz uma cor de brasa. Uma tinta cor de brasa. Que era muito, muito valiosa. Aí, com isso, nessa extração de pau-brasil, a terra de Santa Cruz ficou conhecida como local que se colhe pau-brasil. E as pessoas que trabalham com pau-brasil são os brasileiros. E as pessoas que trabalham aqui começaram a chamar essa terra de Brasil, porque era a terra que eu vou pegar pau-brasil. Vai pegar pau-brasil, vou pegar Brasil. Vou Brasil. Vou pro Brasil. Na fala em si, mudou-se o nome. Porque como era o local que se pegava pau-brasil, se referia ao local muito pelo produto, não pelo nome. E aí mudou-se de Terra de Santa Cruz para Brasil. Viram um exemplo de informação histórica? Por muito tempo ficou de portugueses chegaram aqui por acidente, que mudou com outras descobertas. Um exemplo de transformação do conhecimento histórico aconteceu em 2018, após novas pesquisas nos sítios arqueológicos da antiga civilização maia, na América Central. Com o uso de tecnologias a laser, foi possível visualizar ruínas encobertas pelas florestas, revelando mais de 60 mil construções, como casas e palácios, além de uma complexa rede de estradas. Com essa descoberta, estima-se que a população maia era pelo menos 3 vezes maior que os historiadores acreditavam que ela fosse. Acima temos as ruínas maias na floresta da Guatemala em 2018.
Os sujeitos históricos. Sujeitos históricos são todas as pessoas que participam do processo histórico, sendo fundamentais nas ações de transformação cultural, política e econômica de uma sociedade. Existem sujeitos históricos individuais e sujeitos históricos coletivos, como movimentos sociais. Por exemplo, temos Júlio César, que não foi imperador romano, foi um ditador romano, mas que foi de extrema importância, porque as ações dele é que mudam a dinâmica de Roma e dão o florescer para o próximo governante, seu primeiro imperador, Imperador Augusto. Temos também a questão das organizações, por exemplo, durante as cruzadas, as guerras religiosas feitas para tentar tomar a região de Jerusalém, criaram-se ordens religiosas guerreiras, como os Templários. Os Templários foram de grande importância, porque eles faziam a segurança dos cristãos na terra de Jerusalém e em outras terras em volta, além de servirem como um exército profissional, que acabou sendo muito importante dentro da Europa. Os Templários é uma organização, não é uma pessoa só, mas foi de extrema importância para a história medieval. Para a construção do conhecimento histórico, é importante analisar o papel de todos os sujeitos históricos, sejam eles individuais ou coletivos, ou seja, de todas as pessoas que fazem parte das sociedades. Sujeitos históricos não se restringem aos indivíduos considerados importantes, que desempenharam um determinado poder nas sociedades. Na verdade, eles se referem a todas as pessoas, incluindo você, pois diariamente contribuímos para a construção da história. Assim, ao estudarmos história, devemos analisar as ações dos diversos sujeitos, reconhecendo e valorizando a importância de todos. Entenderam? É isso, turma. Ficamos por aqui na matéria. Vamos lá para o nosso grupo. Vou passar umas coisinhas para vocês copiarem. E depois, se a gente já não estiver no horário do intervalo, do nosso recreio, vamos fazer umas atividades de aula bem interessantes. Vamos lá, turma? Vamos para o nosso grupo do Telegram.